Fala galera, estamos no ar com mais um episódio do Abelcast. Eu sou o João Pedro Dias. E eu sou a Maria Eduarda Barros. E João, hoje a gente vai ter um episódio que promete dicas valiosas para auxiliar vocês nas provas de ciências exatas no Enem. É isso mesmo, e não estamos sozinhos como nunca estivemos, né, Duda? Para esse episódio nós temos como convidada, a primeira convidada, a professora Lígia Couto, que é professora de matemática do La Salle Abel há 23 anos. Seja muito bem-vinda, Lígia. Obrigada. E para auxiliar a Lígia nesse episódio maravilhoso, nós temos outro professor veterano aqui que está no La Salle Abel há apenas 20 anos, galera. Seja muito bem-vindo, Gelson Medeiros. Obrigado. Então vamos começar? Vamos sim. Maravilha. Então, pessoal, hoje a gente vai falar de ciências exatas, uma prova considerada por muitos cansativa, né? Então temos muitas dicas aí para dar aos nossos alunos, mas primeiro eu queria ouvir de vocês. Como é desenvolvida, como é a prova de ciências exatas no Enem? Bom, é uma prova extensa, cansativa, algumas questões fáceis, outras nem tanto, e aí a gente precisa equilibrar aí o que é o difícil, o que é o fácil. Tem umas pegadinhas, Sempre. Tem que ler com atenção. É isso, tem uns conteúdos que são recorrentes, então a gente já vai esperando aquele conteúdo sendo abordado na prova. Eu gosto de falar com os alunos que a prova de matemática é uma maratona, né? Então nós temos ali 45 questões de matemática, mais 45 de ciência da natureza. E se o aluno está preparado para uma maratona, no meio do caminho ele vai se cansando. Então, assim, se for para uma prova sem estratégia bem definida, e cada um tem que adaptar a sua própria estratégia, né? Não existe uma estratégia única. Ele, no meio do caminho, ele acaba se perdendo. Então, ele perde o controle do tempo, ele perde o controle de qual disciplina ele faz primeiro, e aí o efeito cascata interfere no resultado dele. Então, a primeira coisa é pensar a prova como uma maratona e saber que ele tem que ter uma estratégia muito bem definida na preparação dele no ensino médio, né? Principalmente no terceiro ano. Perfeito. E na prova de matemática, existe algum tipo de interdisciplinaridade? Tem questões que misturam com outras matérias ou não? É matemática e é só matemática? Sim, acaba às vezes tocando em outras disciplinas, mas a estratégia principal, o pensamento principal do Enem é usar aquele conteúdo que ele está trabalhando, ou aquela disciplina, no seu dia a dia. Então, enxergar a matemática como uma ciência que resolve o problema no dia a dia, do cotidiano. Então, se ele vai pensando dessa maneira, ele acaba enxergando a prova melhor, até mesmo na hora de pensar a prova, né? 35% da prova, já dando aquela dicasinha do que cair, do que estudar, 35% da prova é matemática básica, é a matemática que a gente usa no nosso dia a dia. Então, é uma regra de 3, o aluno adora pensar, vou fazer a prova pensando na regra de 3. De fato, é uma boa ideia, não é a única, felizmente, mas é um dos carros-chefe. Porcentagem, juros, equações, operações básicas, multiplicação, divisão. Então, essa estrutura que a gente usa no cotidiano para resolver situações do nosso dia a dia, de um orçamento familiar, de um problema, às vezes, no trânsito, inclusive, são problemas que aparecem com bastante frequência. É a matemática do cotidiano. Não é única, mas já 35% da prova já está por aí. É isso aí. Um pouquinho de geometria plana, cai bastante. O pessoal que gosta de já pegar o que estudar, primeiro, matemática básica, como eu comentei. Segundo, estatística. Análise combinatória. Sempre aparece lá estatística, 4, 5 questões, em torno de 10%, 11%. A geometria, né, nunca falta, em torno de 20% da prova, geometria plana e espacial. E as funções que sempre aparecem ali. Isso aí já cobriu 60% da prova, né, que é aquela estrutura principal. Depois nós temos a análise combinatória, progressões, mas separando a prova, eu gosto muito de pensar a prova como 3 provas, né? Já seria a minha estratégia se eu fosse o aluno para fazer o Enem. Eu separaria a prova com 3 mini provas, né? Uma primeira parte, que são as fáceis, que a gente não pode estar menosprezando e nem jamais errando.
depois as questões médias e as questões difíceis. Essa parte da prova que eu comentei, 60% da prova, quase todas elas estão nas fáceis. Então, se o aluno vai com uma estratégia bem definida, ele provavelmente, seguramente, vai ter uma nota boa, né? E ele vai mais confiante pro restante, né? É porque a prova trabalha muito com o psicológico do aluno, do candidato. Então, se ele está com a estratégia bem definida, ele não vai ficar sofrendo com isso. Então, pensa a prova como 3 provas, 3 mini provas. Focou nessa primeira parte da matemática básica, que de fato a gente não pode abrir mão, já foi ali quase metade da prova. E isso você vai ganhando no emocional durante o jogo, que a prova também é muito emocional. Então você vai desenvolvendo seu emocional para desenvolver uma prova. Quando chegar no final, sucesso. E aí a gente tem bastante simulado, né? Os simulados do Enem dá para você diversificar a sua estratégia, porque tem aluno que gosta de começar pelas mais difíceis. Eu acho desestimulante, mas tem aluno que pensa nessa estratégia. Então, com esses simulados, ele vai se aperfeiçoando ali na sua melhor estratégia. A dica do Gelson é a dica que eu também seguiria. Você vai ali nas questões mais fáceis, vai ganhando confiança, vai olhando o enunciado, vai destacando o que o enunciado te dá de mais importante. Eu brinco com os alunos, se tiver necessidade, desenha. Né? O trazer o abstrato ali para o concreto, às vezes ajuda, então, na interpretação da questão e faz com que você se sinta mais seguro. E são estratégias que, ao longo do ensino médio, a gente vai poder treinar. Não dá para treinar no dia. Né? Você tem... a escola proporciona esses momentos. Então, o primeiro ano o aluno está engatinhando, o segundo ele já tem um amadurecimento melhor para poder se comportar bem naquela estratégia de prova. O terceiro ano é só um ajuste, sem esquecer do emocional, que tem que estar bem. Né? Você tem que estar bem para fazer a prova, porque ela é cansativa. Com certeza, Lídia. E é interessante isso que você falou, porque a importância dos simulados desde a primeira série, né? Desde a primeira série. É uma forma dos alunos praticarem. Com certeza. Criarem essas estratégias tão importantes. E foi bacana isso que você falou dos enunciados, né? Que se tiver difícil, desenha, grifa, sem problema nenhum. Anota. E tem alguma dica para poder ler esses enunciados? Assim, então um enunciado muito difícil, vai para outra questão. O que eles podem fazer? Então, eu costumo dizer, se você não encarou aquela questão como fácil, de imediato, você faz 2 leituras. A primeira você vai ler propriamente dito, você leu. No segundo momento, você já vai dando importância aos fatos. Então, pode ser que tenha uma questão ali que vai querer te enrolar assim, porque dá aquela volta, mas aí você frisou aquele enunciado, né? Passa a caneta ali, poxa, tá falando isso, é relevante. E você vai ter algum momento que você vai parar e vai pensar no Gelson em mim. Porque a gente já trabalhou aquele estilo de questão em função dos erros, né? Então, é importante levar a sério a resolução dos evolucionais. E eu sempre indico que o aluno tem que ser treineiro. Ele não pode deixar para fazer o Enem no terceiro ano. Ele tem que fazer desde o primeiro. Só o fato de sair de casa, se mobilizar para aquele momento é importante. Eu brinco muito com eles, né? Acho que o Gelson também. As nossas avaliações, elas precisam estar mais difíceis do que o Enem. O Enem, ele tem que ser mais um exercício, e não o exercício. Ele tem que chorar antes, e não no dia, né? É uma brincadeira que a gente faz com eles, mas tem funcionado, a gente tem conseguido bons resultados assim. E é nessa linha que a gente vai seguindo, né? Com certeza. Excelentes resultados, inclusive, né? Afinal, ano passado tivemos até um gabarito na prova de ciências exatas e, se Deus quiser, esse ano vem mais. Vem mais, vamos ver. Você ia falar? Sim, reforçando essa ideia da preparação, a gente tem, como eu já insisti, a prova é uma maratona, então a gente tem que estar com isso em mente sempre. E aproveitar as oportunidades que a escola coloca de simulados periódicos desde a primeira etapa, eu falo sempre com eles assim, olha, treina alguma estratégia, treina várias estratégias e vê qual que é aquela que te deixa mais confortável para a prova, né? Então, por exemplo, não pode esquecer que na prova não é só matemática, tem matemática e ciência da natureza. Então, se você, por exemplo, vai focar em fazer toda a prova de matemática, seguramente vai faltar tempo para a natureza e vice-versa, né?
Então, assim, tem que ter a sua estratégia bem definida antes. Então, cria uma estratégia, vê se aquela funciona. Se não funcionar, muda. Para quando chegar no dia do vestibular, já chegar com o que vai fazer. Então, a prova no dia, lá do dia do Enem, segundo dia, não é para falar assim, o que eu vou fazer hoje primeiro? Não, eu vou fazer que seja matemática primeiro, ou que seja física primeiro, não sei, depende de cada um. Mas já deixa isso bem definido, baseado nos seus resultados, né? E a questão de fazer mais difíceis primeiro, já começou tudo errado. Então, assim, o aluno já vai jogar a nota dele no chão, porque o Enem é uma prova que se molda a cada ano. A gente fala que é uma prova meio viva, ela tem vida. Como assim? Tem o famoso temido TRI, né? Então, se o aluno faz uma prova e ele acerta uma questão difícil, como que é feito, como é que a questão fica difícil ou fácil? De acordo com o resultado naquele próprio vestibular. Então, depois que as questões são corrigidas, as questões são ditas, são classificadas em fáceis, médias e difíceis. Então, se o aluno quis ser o herói e acertou uma questão difícil, gastou ali 10 minutos, essa questão está ali propositalmente para 2 motivos. Para ele perder muito tempo e para, como a prova é classificatória, não tem a faculdade não tem vaga para todo mundo. Então, vai eliminar uma pessoa que está sem estratégia. Exatamente. Então, foca nas fáceis, faça com segurança, acerte. Tá bem, acertou, vou para as médias. Minha estratégia seria fazer o quê? Começaria por matemática, por motivos óbvios, mas eu varrei a prova todas fáceis, inclusive ciência da natureza, para só depois ir para as médias e, se sobrar tempo, sem ficar triste, sem sofrer, caso dê para fazer difíceis, faça. E olha o que eu falei, caso dê tempo, porque as questões difíceis, ela é difícil para todo mundo. Então, tem questões ali que o cara vai precisar de 10, 15 minutos. E a nota se ele acertar a questão, não vai influenciar tanto. Então, inclusive, pensando em estratégia, é melhor até que ele faça muito bem a parte classificada como fácil, do que ele querer ser o herói e acertar uma questão difícil, né? É claro que existem cursos concorridos e que ele precisa de uma nota alta. Mas ele só vai conseguir a nota alta se a nota da prova dele, os acertos das questões fáceis, foi muito alto também. Então, deixa as difíceis, em torno de 4, 5 questões, lá para o finalzinho, complete a prova, só depois, né? Em relação às questões de comando longo também, às vezes o texto está ali como um cansativo mesmo, para perder tempo. Então, eu procuraria os comandos, né? Procura o comando. O que está pedindo o comando? Às vezes o comando já é autossuficiente, o texto está ali só para perder tempo. Então, comando, não precisa do texto, vai direto, passa o olho e tal, vai direto e resolve a questão. Se precisar, aí tem que fazer. Média de 3 minutos para resolver. Média de 3 minutos para resolver. Só que tem questões que você gasta 10 segundos, tem questões que você gasta 1 minuto. Então, você vai acumulando um pouquinho para essas questões médias e difíceis para o final. Maravilha. Eu acho que são dicas muito valiosas, inclusive acerca desse controle de tempo, né? A gente sabe que é uma prova muito extensa, muito cansativa, então tudo isso eu acredito que você aí de casa pode anotar, porque vai te ajudar na hora da execução da prova. E estamos muito perto do Enem, faltam poucas semanas. Nós gostaríamos de saber se vocês têm dicas do que fazer nessas últimas semanas que antecedem o Enem, o que o estudante pode fazer, além daquilo que já foi feito ao longo do ano, mas qual é a melhor estratégia a ser adotada nessas últimas semanas? É o famoso jeitinho brasileiro, né? Sempre deixa para a última hora. O que a gente pode fazer por vocês aí? Bom, primeiro, tentar se consolidar. Não adianta querer estudar todo o conteúdo na última hora se não tiver tranquilo os conteúdos básicos. Então, aqueles que nós citamos, que são os mais básicos, vê se de fato está bem consolidado. Depois vai para a segunda fase, segundo estágio. Os conteúdos que acabam caindo um pouquinho mais também, análise combinatória, progressões. Dá uma atenção, mas sempre em ordem, né? Porque às vezes são fáceis, né, Gerson? Tem a análise combinatória que é temida aí, é a parte que eu puxo a sardinha porque eu amo. Tem questões que você com o seu processo acadêmico aí do segundo ano, terceiro ano, você vai olhar e já vai sacar o que é para fazer. Então, cara, a questão não é tão difícil assim.
Porque o que acontece? Às vezes a pessoa acha que o candidato acha que o assunto que é difícil. E às vezes dentro de um mesmo assunto tem 4 questões de análise. Tem 2 muito fáceis e 2 difíceis. Então, às vezes, a questão é descartada de início só pela matéria. E análise combinatória eu nem vou fazer. Não faz e essa isso, questão, às vezes, está ali como simples. Uma questão, às vezes, imediata, às vezes de pouco tempo, né, para resolução. Então, assim, estratégia no momento agora, eu focaria em saber muito bem a matemática mais básica, a intermediária, e faria muito exercício para praticar, para conhecer muito bem como que o vestibular aparece, né? Como que o vestibular se apresenta para a gente. E no dia que antecede, relaxa, descansa. Não fica grudado no livro, não vai. É um momento que você tem ali de distrair. Vai ao cinema, dá uma voltinha com sua família, né? Enfim, tem uma noite tranquila, porque a ansiedade pode prejudicar. Eu sou dessas. Véspera não, véspera vai distrair, vai relaxar, curte uma praia, né? A gente encontra às vezes vários alunos antes do Enem, tá lá curtindo uma praia, tá tranquilo, tá confiante. É por aí, eu acho que não deve se estudar de véspera não. E Lígia, ainda nesse assunto de dicas, né? Eu acho que é importante frisar até mesmo para os alunos a importância de, durante os simulados, voltar nas questões que errou, né? Tentar entender, por que errou? Porque às vezes, né, a análise é algo simples de fazer, é só treinar mais um pouquinho. Então é importante, né? Vocês podem dizer melhor do que eu a importância de refazer os simulados, né? Eu costumo dizer que a gente aprende com erro. Muito. Eu aprendo muito com erro. Não sei todas as questões. Você vai me botar uma aqui, a gente vai discutir. E a gente aprende com erro, né? O que a gente erra, às vezes, marca. Então, refaz. Pega os simulados que foram feitos durante sua trajetória. Vê o que foi difícil para você. Por que foi difícil? Foi uma falta de interpretação? Foi conta errada? Existe. Né? A ansiedade ali, o nervosismo, faz você multiplicar 2 vezes 2 de maneira equivocada. Então, né, tem aquela parte de estatística, média, moda, mediana, aquilo ali é bem tranquilinho. Errou por quê? Né? Não foi com falta de conceito, foi porque você não soube administrar bem uma continha básica. Então, a gente aprende com erro. Precisa voltar, com certeza, sem dúvida. Colaborando ainda com a questão do erro, também tem que lembrar que o Enem, as opções estão lá, as alternativas, que nós chamamos de distratoras, né? Esse nome que assusta, mas quer dizer o que é isso? Que nenhuma alternativa está ali por estar. Todas elas têm um objetivo. Então, se a questão era para multiplicar, o candidato interpretou como somar. Vai ter a resposta ali como soma. Se uma questão de geometria era para calcular o volume, ele calculou a área, que dependendo da questão, é um pré-requisito para calcular o volume, tem uma resposta como área. Então, assim, na questão dele consertar durante a preparação os seus erros, tem que ver também qual o tipo de erro, que às vezes, se é na questão de volume, ele falou na área, foi falta de atenção, tem a ver com cansaço, que ele tem que trabalhar isso. Se for uma questão de confusão de operações, tem que ver o porquê que está levando essa confusão. Então, não é importante, é imprescindível que ele estude mesmo em cima dos erros, porque os erros também nos diz muita coisa, né? Não só o acerto. Os erros durante a preparação nos diz muito o que consertar para quando chegar no dia ser bem sucedido. Excelente, né, Ju? Maravilha. Eu acho que eu vou fazer uma pergunta um pouco polêmica. Faça. Vou fazer uma pergunta um pouco polêmica. Inclusive, acho que já discutimos sobre isso com o Cadu, né, no episódio do TRI, mas acho que é sempre bom reafirmar. Não sei a questão de matemática. Deixa em branco? Chuto? O que fazer? E agora? Essa é polêmica, né? Bem polêmica. Bom, se for uma questão... Aí vai muito da preparação do aluno. Quando ele faz muitos simulados, quando ele se prepara bem, ele não vai para a prova, ele já dá uma reconhecida no nível da questão. Então, na preparação do aluno, se ela foi bem feita, no dia da prova, né, do vestibular, ele consegue reconhecer se aquela questão, ela de fato é uma questão fácil, médio, difícil. E se for uma questão que ele perceba ali que seja uma questão fácil, pelo que a gente acaba estudando de TRI, eu não marcaria, eu deixaria em branco. Se for uma questão que eu julgo ser um pouco mais difícil,
vai ser até meio que indiferente. Se ele acertar ou se ele errar, né? Porque a nota vai pesar muito pouco. Mas eu evitaria marcar uma questão errada nas fáceis. O problema é que, como tem os distratores, normalmente o aluno vai achar uma resposta ali, né? Então, assim, de modo geral, eu acho que eu preferia estudar muito bem, estar bem preparado para não chegar nesse ponto de ter que largar em branco. Até porque o emocional, quando você deixa uma questão em branco, vai abalar ali. Né? Você tem que estar muito seguro para falar assim, não, vou arriscar, vou deixar em branco. Exatamente. Então essa polêmica aí não vai se resolver, não. Mas resolver com estratégia, né? Resolver Eles com estudando estratégia. da primeira à Sim. terceira Que série. tipo de questão é essa que você está deixando em branco? Exatamente. Essa é a pergunta que você precisa se fazer. E aí entender que Enem é desde a primeira, desde a segunda, não é só na terceira, como vocês Não, bem a terceira disseram, é só um né? ajuste. Com certeza. E a gente tem dito muito aqui no Abelcast também que o aluno laçarista ele tem as ferramentas para isso, né? Ele está desde o primeiro ano sendo muito bem preparado. Inclusive, a professora Lígia não é professora da terceira série. Não, no momento não. No momento não. E acompanha esses alunos na primeira e na segunda e o Gelson ali na terceira série chutando a bola pro gol, né? Então, essa preparação ela acontece muito antes da terceira, né? Não é feita só nos últimos meses ali. Não, de forma alguma. E uma dúvida que nós queremos tirar, vocês são professores há muito tempo do La Salle Abel, há muito tempo também se debruçam nessa questão do Enem. Tem alguma diferença na prova que foi notada nos últimos anos? A prova mudou nos últimos tempos ou ela permanece parecida, o formato? Eu costumo brincar com os alunos que eu fiz o primeiro Enem, né? É claro que na época não era vestibular, era para analisar a qualidade do ensino médio e com o passar do tempo ela foi se transformando, virou um vestibular a nível nacional, que todo mundo conhece, todo mundo faz todo ano. De fato, as questões, quando começou o vestibular, ela tinha uma pegada. Com o passar do tempo, ela vai se aperfeiçoando e vai mudando um pouco. Inclusive, assim, quando a gente se prepara, a gente está se preparando na escola, tem umas famosas listas de matemática e sempre eu faço o que com eles? Eu vou atualizando. Então, de fato, não faz muito sentido fazer questões de 8, 9 anos atrás. Essas listas precisam ser atualizadas, precisa fazer as últimas, né? Eu aconselho fazer 5, 6 anos no máximo. Mais do que isso, essa margem é boa. Já não tem muita necessidade, porque de fato elas vão mudando um pouquinho, né? Não só o Enem, como a UERJ também vem mudando. Então a gente também, né, tem esse olhar para a UERJ, que agora domingo é a segunda prova, e a gente também observa uma mudança, né, uma pequena mudança nas questões. E a importância também de estar sempre atualizando os materiais, aproveitando os materiais que o La Salle Abel disponibiliza, né, para que estejam aí antenados com a prova, com as provas mais recentes, né? É isso aí. Quem tá em casa, não esqueça de fazer as fichas de matemática, hein? Você deixou o recado. Passa meu irmão, ele. Meu irmão. Só colaborando com as fichas, a prova de matemática acaba sendo historicamente a temida, né? Nós tememos a matemática, é um temor muito grande, isso na sociedade. Mas eu a vejo como uma aliada. Então, assim, pensando no Enem, sempre falo, redação muito importante e segundo é matemática, porque matemática é 1/4 da nota, né? É uma área sozinha. Então, assim, por um lado ela é temida e pode atrapalhar, mas por outro lado pode ajudar muito. Então, aquele aluno que tem um bom conhecimento, boa estratégia, está sempre estudando, fazendo as fichas, fazendo o exercício, praticando muito, ele vai chegar naturalmente, e a palavra é essa mesmo, naturalmente bem preparado para o vestibular. É uma coisa que acaba, a gente pela experiência, pelo tempo que está com o vestibular, a gente vê que o aluno que tem um histórico de fazer exercício, um histórico de tirar as dúvidas, de se resolver, ele chega no vestibular, não sofreu, né? Claro, tem uma preocupação, tem uma tensão, é uma vida que está ali sendo colocada, né, em jogo, uma aprovação ou não, tem as cobranças da própria pessoa e da família, mas depois fala assim, não, passou, conseguimos fazer uma boa prova, bons resultados, e isso é muito, a gente consegue
facilmente perceber que é muito ligado àquele aluno que tem um histórico, né? O Enem é uma prova cansativa, são muitas questões, mas eles cobrado muito aquela matemática que você colocou no seu dia a dia, no seu cotidiano. Então, aquilo que você internalizou, aquilo que você consegue aplicar no dia a dia de forma natural, é aquilo que é cobrado. Então, se você, com o passar do tempo na escola, vai se dedicando, vai tentando entender a aplicação, para que eu tenho que saber juros, para que eu tenho que saber porcentagem, onde que eu vou usar isso? Se essas perguntas são respondidas no momento do aprendizado, acaba que a prova acaba sendo bem natural. Então, assim, o aluno ele acaba tendo bons resultados. E decorrência do hábito de estudo. Tem que ter o hábito de estudo, né? Na hora de estudo, deixa o WhatsApp de lado, porque pode atrapalhar bastante. Então, o hábito de estudo acompanhando o aluno desde sempre, né? Mas mais no ensino médio, porque é onde você tem uma prestação de contas, vamos dizer assim. O hábito de estudo faz a diferença. E essa parte mais fácil, ela vem muito do ensino fundamental. Então, ele vai ficar mais garantido se ele trouxer o hábito do estudo. Maravilha. Bom, a gente está caminhando para o fim, infelizmente, mas eu tenho que ir ali fazer uma lista de matemática, porque depois desse bate-papo todo, até eu quero fazer essa lista, por favor, você aí de casa, você que é nosso aluno nessa lista, não deixe de fazer. E, João, que aula, né? Quisera eu, na minha época de terceira série, eu não fui estudante do Abel, então quisera eu ter toda essa dica, todas essas dicas à minha disposição. E aí, eu acho que para finalizar, a gente deu muitas dicas nesse episódio. Quem está em casa com certeza conseguiu crescer muito em conhecimento, mas aquela mensagem final ou aquela dica que ficou faltando, esse é o momento de vocês darem para o pessoal de casa. Então, pode olhar para eles e dar essa mensagem final, seja uma mensagem de boa prova, desejando aí um bom final de período de preparação, ou então uma dica que ficou faltando. Bom, eu acho que agora, nesse momento final de terceiro ano, confiança, vocês estão prontos, tranquilidade, vai dar tudo certo. Já deu tudo certo. Com certeza. Confia que vai. Eu sempre brinco com os alunos que eu não gosto de elogiar muito antes, deixa para depois, porque senão fica muito tranquilo, né? Mas, de maneira geral, a gente já está há muito tempo se preparando e preparando nossos alunos para o vestibular, para o Enem. Esse ano estou muito confiante, tem muita gente boa, tem muita gente preparada, corre atrás, realiza muitos exercícios. Já estaria pronto, inclusive, hoje para fazer vestibular. Então, assim, nessa reta final, mantenha o foco, claro, mas a mente tranquila, porque já estão muito bem preparados, a gente faz uma preparação com muita antecedência, para a gente não ser pego de surpresa. E assim, eu sempre falo, o que eu ouço depois poxa, até que estava fácil matemática, até que eu fui bem, estava esperando uma prova. Assim, gente, é isso, é colocar em dia, é colocar no dia, né, aquilo que vocês fizeram durante 3, 4, 5 anos, né. E é isso, vai dar tudo certo, esse abraço. Vai dar tudo certo, pessoal. Escutem essas dicas preciosas, esse episódio maravilhoso, né? Que vai dar tudo certo. Queremos agradecer muito, Lígia, Gelson, pela participação de vocês, por compartilharem um pouco do conhecimento. É um episódio curto, então a gente sabe que a gente trata os assuntos de uma forma mais superficial, mas ainda assim a gente conseguiu crescer muito, aprofundar bastante nesse tópico sobre a matemática no Enem. Muito obrigado pela participação de vocês, pelo tempo. Convite. E assim a gente vai encerrando mais esse episódio, agradecendo também você que está aí nos escutando, nos assistindo. Queremos dizer que ainda tem muito episódio pela frente, então não deixe de nos acompanhar, de nos seguir nas redes sociais, de acompanhar o Abelcast. Estamos preparando aí episódios maravilhosos para auxiliar você a se preparar para o Enem. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, gente. Tchau.